Antigamente, as histórias eram narradas pelos mais velhos e contadas para públicos heterogêneos. Crianças e adultos compartilhavam das mesmas histórias e não havia distinção entre histórias para crianças e histórias para adultos. Em todas as sociedades, a arte de contar histórias esteve e ainda pode estar presente como manifestação de uma literatura oral. Com o passar do tempo, a partir do século XVII, na Europa, começou-se a pensar em uma noção de infância, que concebia a criança como um ser que possuía etapas de desenvolvimento psíquico diferenciadas e necessidades específicas. Nessa época, a criança era vista como um ser incapaz de opinar e se desenvolver sem a orientação de um adulto, que deveria constantemente ensiná-la, desde cedo, a viver em sociedade como um adulto em miniatura. Pensando na educação das crianças e em seu processo de escolarização, no século XVII e nos seguintes, começa a surgir na Europa e se expande pelo mundo as primeiras produções consideradas pelo cânone como literatura para crianças. Compiladores de narrativas orais populares como Charles Perrault, França, os irmãos Grimm, Alemanha, e Hans Christian Andersen, Dinamarca. Este escritor de obras autorais como O Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Pequena Vendedora de Fósforos, entre outras, registram narrativas populares e adaptam essas histórias para o público infantil. Entretanto, a literatura infantil não se resume aos clássicos contos de fadas e maravilhosos europeus. As fábulas, os poemas, as lendas, os mitos, as parábolas, os apólogos e muitos outros gêneros literários são direcionados ao público infantil. E essa classificação é feita pelas editoras, apenas com um objetivo comercial. O mais importante é ressaltar que esses textos não alcançam apenas crianças, mas também adultos, pois quando um texto tem qualidade literária, ele costuma ser lido e relido em sua época de produção e na posteridade. Em cada continente, em cada país, a literatura infantil tem seus precursores. No Brasil, por exemplo, Monteiro Lobato é considerado o pai da literatura infantil, devido a uma produção que tinha como projeto valorizar a cultura nacional e dar voz à criança como um ser inteligente e cheio de opiniões, como vemos em Emília, personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, principal produção do autor. A partir de Lobato, muitas escritoras e escritores, influenciados por sua obra e pela obra de outros autores e autoras, escreveram e escrevem uma literatura sensível, de qualidade, que dialoga com o universo infantil e suas questões. Podemos citar Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Silvia Ortoff, Tatiana Belink, Pedro Bandeira, Ziraldo, Elias José, Júlio Emílio Braz e muitos outros. A literatura é arte, representação de determinada realidade, produção humana sobre a vida, os anseios, as questões sociais. Se a sociedade se transforma, as manifestações artísticas também. Com a literatura infantil não é diferente. Releituras de clássicos, obras questionadoras quanto aos papéis das crianças, mulheres e homens, a inserção de personagens antes excluídos, a valorização de personagens antes nem mesmo mencionados, temáticas como inclusão, diversidade sexual, multiculturalidade, narrativas que dão vez e voz a pessoas negras, indígenas, refugiados, idosos, entre outros. A autoria de negros e indígenas também é algo a ser destacado. Tem crescido há algumas décadas as produções de autoras e autores negros e indígenas, e isso tem papel essencial na representação dos povos, a partir de seu lugar de fala, na formação e reconhecimento do povo brasileiro. Podemos citar Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, Kiuzan de Oliveira, Rogério Andrade Barbosa, entre outros grandes nomes.
A literatura infantil e juvenil nos faz olhar o mundo sobre olhos mais sensíveis à realidade do outro e à nossa própria realidade. Enfim, leiam literatura infantil.